Olá, Ricardo, boa tarde. Oi, Rosimar, boa tarde. Ótimo estudo para a gente aí. Boa tarde a todas e todos que estarão acompanhando essa gravação posteriormente pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudos que a nossa casa abre com a permissão do nosso Pai Eterno. Agradecer aos espíritos amigos que estão conosco, nos intuindo e também aprendendo um pouco mais nessa comunhão de pensamentos, de ideias, que possamos, através dos estudos, nos melhorarmos cada vez mais. E aproveitamos esse momento para rogar a espiritualidade amiga que possa envolver a cada lar aqui representado, para que possamos cada vez mais nos transformar em emissores do Evangelho de Jesus através dos nossos atos e que os nossos lares possam da mesma forma serem higienizados, harmonizados durante esses momentos que estaremos aqui, a fim de que possam ser transformados em um ambiente de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada a Deus por essa oportunidade e a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos envolve hoje e sempre com o seu manto de luz. Que o nosso querido Leon Denis nos intua no bom entendimento desta obra. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Nós começamos semana passada trazendo uma introdução, e hoje a gente vai começar o capítulo 1, que fala das religiões, e tem um subtítulo, né, A Doutrina Secreta. Então, para quem não assistiu o episódio da semana passada, o estudo, melhor dizendo, né, da semana passada, a gente deixa o convite que possa voltar lá para fazer esse estudo, porque ele é importante também para a gente entender essa obra, né? Porque ali a gente traz meio que um resumo de como é que o Leon Denis vai trabalhar. Os capítulos, eles não são muito pequenos, então talvez a gente não consiga fazer todo o capítulo num dia só, a gente vai vendo aqui como é que vai ser. Tem capítulo que a gente vai ter mais coisa para comentar, tem capítulo que a gente só vai mesmo trazer aqui à luz, né, o que o Leon Denis trouxe, então a gente vai caminhando aí, e à medida do estudo a gente vai avançando ou se dedicando mais, né, a essa reflexão também. Rosimar, e esse capítulo, ele é interessante porque o Leon Denis traz muita coisa aqui que às vezes a gente, se a gente buscasse mais, né, estudasse mais, a gente ia entender. Então, a gente aqui, a gente vai aprendendo muita coisa que ele traz assim de bandeja para a gente nesse capítulo. Ele vai ser assim, só da gente lê-lo, ele já vai mostrando para a gente e fazendo a gente raciocinar, né? Verdade. Acerca dessa questão das religiões, né? Como é que o homem modificou muita coisa. A gente lendo aqui, a gente vai entender mais um pouquinho. É verdade, é isso mesmo. Então, vamos começar a leitura desse capítulo, né, para a gente ir adentrando aí ao que ele traz de reflexão para a gente também. Então, as religiões, a doutrina secreta. Quando se lança um golpe de vista sobre o passado,
Quando se evoca a recordação das religiões desaparecidas, das crenças extintas, apodera-se de nós uma espécie de vertigem ante o aspecto das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. Lenta é sua marcha. Parece, a princípio, comprazer-se nas criptas sombrias da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na meia-luz das catedrais. Parece preferir os lugares escuros à atmosfera pesada das escolas, o silêncio dos claustros às claridades do céu, aos livres espaços, em uma palavra, ao estudo da natureza. Um primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado, conduz inevitavelmente à dúvida, mas levantando-se o véu exterior e brilhante que ocultava às massas os grandes mistérios, penetrando-se nos santuários da ideia religiosa, achamo-nos em presença de um fato de alcance considerável. As formas materiais, as cerimônias extravagantes dos cultos tinham por fim chocar a imaginação do povo. Por trás desses véus, as religiões antigas apareciam sob aspecto diverso, revestiam caráter grave e elevado, simultaneamente científico e filosófico. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro. E nesse último caso, reservado somente aos iniciados. Vou dar uma paradinha aqui só para comentar esse finalzinho aqui que eu achei interessante quando ele fala, né, desse ensino duplo, né? É como se fosse assim, olha, tem uma coisa que o povão pode ter acesso e tem uma coisa que é restrita, né? Ela é fechada, ela é só para alguns. Então, já é de muito tempo, às vezes, né, que a gente traz essa concepção mesmo, né, de que algo vamos dizer assim, tem algo de misterioso no ar, né? E, na verdade, isso é coisa dos homens, né? Não tem esse mistério nas leis de Deus, né? Tanto que Jesus veio para trazer claridade, né? Para trazer luz para as questões que eram simples e que às vezes a gente complicava. E Kardec, mais ainda, né? Então, assim, em todos os tempos, a gente teve essa questão de dominados e dominadores. Então, isso é importante da gente trazer, né? Mas Jesus trouxe a verdadeira mensagem do amor, que é: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Dentre tantas coisas que ele trouxe, né? Ele disse: olha, não tem mistério, né? É tudo muito simples. O que que precisa? Disciplina, estudo, conhecimento, mas não tem um que é escolhido para ser o eleito, para trazer o conhecimento. Tem aquele que vai se dedicar mais, que vai ter um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, Jesus, então, já traz essa luz imensa, né? E Kardec nos traz o convite da gente buscar esse conhecimento por nós mesmos. No grupo de estudos, a gente já trouxe isso, né? É bacana a gente estudar? Porque no grupo de estudos a gente tem várias mentes pensando e a gente pode ir desconstruindo equívocos também. Então, é bom a gente estar num grupo juntos, estudando. Mas é bom que a gente não fique elegendo aquele que é o detentor do saber, né? Eu estou num grupo de estudos, eu não posso falar nada porque fulano sabe muito. Aí já perdeu a essência, né? A gente volta aqui lá nessas religiões milenares, né? Que era assim. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque a gente já começa aqui ampliando esse campo de possibilidades, né? Tá fechado, Ricardo, seu áudio. Oh, desculpa. Interessante que a gente começa a pensar assim, a interferência do homem na questão das religiões,
o início foi até assim, no sentido de organizar, né, esse credo, né, de cada um, do jeito que... A intenção inicial era legal, mas os homens, eles devem ter visto que, com certos interesses, eles poderiam usar aquilo ali de alguma forma, tanto que eles foram modificando cada vez mais. Essa coisa dos mistérios talvez seja a intenção para o bem e também para o mal. Tinha gente que não poderia usar certas coisas que tipo misteriosa, né? Eu acredito que o Espiritismo veio dar essa liberdade de não ter mistérios, né? De não ter mistérios. Então, o que acontece? Veio, desde aquela época, essa interferência do homem que fez a questão desses mistérios que o Espiritismo veio, a transparência de tudo, não há necessidade disso, aquelas coisas que eram restritas àqueles mais elevados, né, vamos dizer assim, uns espíritos mais evoluídos, né, que realmente sabiam trabalhar com essa coisa do espiritual, a comunicação, conectar para receber uma intuição, até para desenvolver remédios através da natureza, como a homeopatia, que a gente fala que tinha aquelas... geralmente era porções poções dasquelas que se chamavam de bruxas, ou dos magos, né? Realmente era um remédio que ele sabia, ele era intuído para aquilo ali, e aquilo ali poderia, em determinadas mãos, cair para o lado errado, no lado negativo. Então, houve esses mistérios, que, como eu já disse antes, o Espiritismo colocou uma transparência nisso, não existe mistério. É o envolvimento do mundo espiritual com o mundo material. É a natureza. Vamos seguir a natureza. O ciclo natural, ele leva a gente para a nossa evolução espiritual. Então, a gente vê ainda hoje, não fala mais religião, mas a gente vê muitas seitas, né, que o homem pegou isso aí e conseguiu manipular pessoas através dessas crendices, né, desses, não vou falar um credo, porque as religiões têm aquilo que acredita, né? A gente acredita no mesmo Deus, né, as coisas assim, não, tirando fora as religiões do Oriente, aquelas coisas lá. Então, é interessante, quando ele já começa isso aí, ele abre a mente da gente para pensar nessa questão das religiões. Existe? Tem muitas? Sim. As intenções eram boas? Sim. Houve interferência do homem? Sim. Interferência do homem para interesses pessoais, né? Então, é bacana a gente colocar isso aí também. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não trazer isso para a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec, e a gente vai vendo, quando a gente vai estudando Kardec, que ele traz essa busca pelo conhecimento, mas um conhecimento de todos, não é de um eleito. Então, ele mesmo, apesar da gente dialogar sobre isso, né? Alguns falam, não é o espiritismo kardecista, o espiritismo kardecista, né? Fica essas discussões um pouco meio improdutivas, mas é uma questão de palavras, né? Mas o que Kardec diz, né? O Kardec fala assim, olha, quem trouxe essas orientações foram os espíritos, mas a gente sabe que ele também teve uma participação muito grande, porque ele era um espírito preparado para isso. Só que ele fala assim, olha, não tem que ser um iniciado, não tem que ser um super preparado. O que a gente precisa é ter boa vontade e disciplina. Disciplina sempre. Porque todos nós conseguimos compreender isso que os espíritos estão trazendo. E não tem nada de sobrenatural.
em nenhuma das questões que eu venho trazer aqui para vocês. Tudo dá para explicar a partir de um conhecimento. E aí, o que às vezes a gente faz, né? A gente cria um manto de mistério ali, né? Nossa, fulano é médium. Nossa, então fulano... isso tudo é do homem, né? Vaidades, orgulhos, prepotências, tudo do humano, não tem nada a ver com a doutrina, né? E aí a gente vai vendo, quando a gente começa a ler essa obra, o quanto que a gente traz isso de milênios, né? Isso é nosso já de milênios. Eu vou ler mais um pouco aqui, não sei se você quiser comentar alguma coisa aí mais sobre isso, pode comentar, mas para a gente ver disso que a gente está falando, né? O que é que a gente está falando? Mas o interessante, Rosimar, do estudo, por exemplo, ontem nós estávamos estudando o livro dos médiuns, né? Das manifestações inteligentes, aquilo que, com a questão das mesas girantes, que era tão assim, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa que todo mundo... eles falam que foram quatro estações, né? 4 invernos, então foram 4 anos daquela questão das mesas girantes, onde o Kardec vem explicar que não tem nada de maravilhoso e sobrenatural naquilo ali, né? Nesse capítulo que nós estudamos, mostrando como que acontece aquilo, né? Uma coisa tão transparente, né? Que todo mundo achava que era uma coisa, né? Às vezes, quem não conhece a doutrina espírita, não conhece o espiritismo, acha que tem coisas ainda acha que tem coisas que é sobrenatural, maravilhosas, você vai mexer com isso, você vai mexer com os mortos, e é tão simples, é tão natural, né? A partir do momento que você vai estudando, é muito bom. Então, eu vou seguir aqui mais um pouquinho. Conseguiu-se, não há muito, reconstituir esse ensino secreto, após pacientes estudos e numerosas descobertas epigráficas. Desde então, dissiparam-se a obscuridade e a confusão que reinavam nas questões religiosas. Com a luz, fez-se harmonia. Adquiriu-se a prova de que todos os ensinos religiosos do passado se ligam porque, em sua base, se encontra uma só e mesma doutrina transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. Todas as grandes religiões tiveram 2 faces, uma aparente, outra oculta. Está nesta o espírito, naquela a forma ou a letra. Debaixo do símbolo material dissimula-se o sentido profundo. O brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo grego, o próprio cristianismo em sua origem, apresentam esse duplo aspecto. Julgá-las pela face exterior e vulgar é o mesmo que apreciar o valor moral de um homem pelos trajos. Para conhecê-las é preciso penetrar o pensamento íntimo que lhes inspira e motiva a existência. Cumpre desprender do seio dos mitos e dogmas o princípio gerador que lhes comunica a força e a vida. Descobre-se, então, a doutrina única, superior, imutável, de que as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Em nossa época, muitos fazem uma concepção do universo, uma ideia da verdade absolutamente exterior e material. A ciência moderna, em suas investigações, tem se limitado a acumular o maior número de fatos e depois a deduzir daí as suas leis. Obteve, assim, maravilhosos resultados, porém, por tal preço, ficar-lhe-á sempre inacessível o conhecimento dos princípios superiores e das causas primitivas. As próprias causas secundárias escapam-lhe. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é atingido pelos nossos sentidos. Lá reinam
essas causas de que somente vemos os efeitos. Na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior. Porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Para eles, a alma era como um livro em que se inscrevem, em caracteres misteriosos, todas as realidades e todas as leis. Pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até o princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem na natureza, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. Então, eu vou dar uma paradinha aqui também rápido, só que eu marquei umas duas coisas aqui, né? Primeiro é essa coisa da gente apreciar o valor moral do homem pelos trajos, né? Se a gente for analisar só a exterioridade das coisas que são feitas em nome da religião, por exemplo, né? Então, a gente vai avaliar se ela é boa ou ruim pelo tanto de pompa, né, que ela apresenta, né, e por aí vai. Então, ele fala aqui, né, que fazer isso é a mesma coisa que a gente falar se um homem é de caráter ou não pela roupa que ele veste, né? Eu achei essa comparação aqui maravilhosa, né? E a gente faz isso até hoje, né? É impressionante, parece que é uma coisa que, ai, não, o que é isso, né? A gente não faz isso, não. Claro que a gente faz isso até hoje, né? Então, assim, os grandes crimes, né? E você pode falar isso muito melhor do que eu, né? Eles foram nominados há muito pouco tempo como os crimes do colarinho branco, né? Porque antes disso, eles eram tidos como pessoas assim. Como é que a gente fala? Pessoas totalmente do bem, porque usavam um terno, uma gravata, andavam bem vestidos, né? E há muito pouco tempo é que a gente descobriu que não, a roupa não faz o caráter do homem. Então, deu-se o nome de crime de colarinho branco para dizer, olha, cuidado, nem todo mundo que se veste bem é do bem. Eu estou trazendo Não isso aqui tinha, só Rosemar, não tinha na lei uma tipificação daquele crime, que não existia. Então, aqueles homens não tinham como cometer um crime, então não tinha um nome para aquele crime. Aí, é, não, peraí, eles cometem crime também, é um crime do colarinho branco, né? Interessante. eu estou trazendo isso só porque me chamou muita atenção isso aqui, né? E a gente ainda continua reproduzindo isso, né? Estou trazendo só esse exemplo dentro da nossa legislação para dizer assim, olha, a gente ainda é tão frágil que a gente ainda se deixa levar pelo externo, né? Pelas pompas, né? Então, assim, a gente ficar atento com relação a isso, né? E aí ele vai falar aqui, né, que as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Então, assim, a gente fica nessa luta, né, uma briga, assim, uma briga religiosa mesmo, né, de quem que é o melhor, de que Deus que é o melhor, né? E isso é uma bobagem sem tamanho que a gente vai construindo, né? Porque essas religiões foram construídas, instituídas pelos homens, mas com a permissão de Deus. Então, se tem a permissão de Deus, é porque tem um propósito também. Então, assim, qual que é a melhor? A melhor é aquela em que você adentra nela e consegue fazer um percurso no caminho do bem. Tanto faz qual seja,
Pode ser o espiritismo, pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, pode ser as religiões de matriz africanas, pode ser o budismo. Você entrou, se sentiu bem e começou a fazer o bem para você e para o seu próximo, é essa religião que vai fazer sentido para você, né? Então, para a gente aqui, o que faz sentido é o espiritismo. A gente se... como que a gente fala? Tá me faltando as palavras aqui. A gente se ajusta aos conceitos espíritas, para a gente faz todo sentido, mas pode ter alguém que não veja sentido nenhum, né? E a gente não tem que brigar por causa disso. A gente tem que estar se sentindo pleno com relação à nossa crença, né? Isso que é importante. Então, eu gosto muito desse trechinho aqui, né? Queria só destacar ele, porque me chamou a atenção isso. Interessante que ele comenta acerca das religiões com todo respeito, né? Respeitosamente. E ele mostra para a gente que é de acordo com os tempos, né? Ela vai se ajustando com aquilo. A gente sabe que tem muita religião aí que está ainda muito retrógrada, né? Está paralisada ali, aquelas mesmas coisas daquele tempo ainda continua até hoje, que já era para ter modificado, mas aí a gente vai falar de evolução individual de cada um, daquele que está ali no comando ali, vamos dizer, entre aspas, né, da religião. Porque a gente sabe que Deus está no comando de tudo e ele permite tudo, né? Que nós já conversamos várias vezes que a gente está aqui nesse mundo para aprender, sempre. Está aqui para viver as experiências de tudo aqui. Comentei com você outro dia que a gente encarnar na Terra é realmente uma dádiva de Deus com tudo a nosso favor. A gente é que enrola e modifica e trabalha em nosso desfavor. Porque é tudo para a gente, é favorável, tudo é favorável para a gente. Depois a gente comenta mais isso. Então, a maneira que ele fala das religiões, ele fala também que é de acordo com a época, né? A gente vê até que tem coisas que o Kardec falava que era na época. Às vezes alguém contesta porque ele falava um tipo de palavra, que ele está sendo preconceituoso, mas naquela época era diferente. Era a palavra, era aquilo que fazia sentido. Então é muito interessante isso também, a gente comentar sobre isso, né, Rosimar? É verdade. Tudo tem o espírito da época, né? A própria ciência diz isso, né? Quando a gente vai estudando, a gente precisa respeitar esse espírito da época, né? Se a gente... É igual a gente falar da palavra empatia, né? Todo mundo virou moda, né? Tem que ser empático, mas pouquíssimas pessoas entendem isso, né? É a mesma coisa a gente falar do espírito da época, né? Se a gente quiser analisar uma obra que foi escrita lá no século XVI, XVII, com a nossa mentalidade de hoje, com os nossos princípios hoje, não vai bater de jeito nenhum. Não vai dar certo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente só vai conseguir julgar, né? É igual, você tem que ser empático com o outro. Aí a gente olha para o problema do outro com as nossas possibilidades de resolver esse problema. Não estou sendo empático de jeito nenhum. Eu estou sendo antipático, né? Porque eu estou afastando assim, qualquer possibilidade daquela pessoa resolver a questão dela de forma com o que ela tem de recurso, né? Então, assim, tomar cuidado com essas questões, né? Isso que você traz é importante. Eu não sei se eu li esse trechinho aqui, mas eu vou ler de novo, né? As leis inatas da inteligência explicam-lhes a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. A alma, acreditavam, colocada entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual,
observando-os, penetrando em ambos, é um instrumento supremo do conhecimento. Conforme seu grau de adiantamento ou de pureza, reflete com maior ou menor intensidade os raios do foco divino. A razão e a consciência não só guiam nossa apreciação e nossos atos, mas também são os mais seguros meios para adquirir-se e possuir-se a verdade. A tais pesquisas era consagrada a vida inteira dos iniciados. Não se limitavam, como em nossos dias, a preparar a mocidade com estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos, para as lutas e deveres da existência. Os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância para a carreira que deviam preencher, e depois levados gradualmente aos píncaros intelectuais, de onde se pode dominar e julgar a vida. Os princípios da ciência secreta eram-lhes comunicados numa proporção relativa ao desenvolvimento das suas inteligências e qualidades morais. A iniciação era uma refundição completa do caráter, um acordar das faculdades latentes da alma. Somente quando tinha sabido extinguir em si o fogo das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos do seu ser para o bem e para o belo, é que o adepto participava dos grandes mistérios. Obtinha, então, certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Não deixam subsistir dúvida alguma sobre tal ponto os testemunhos da história a respeito de Apolônio de Tiana e de Simão, o mago, bem como os fatos pretensamente miraculosos levados a efeito por Moisés e pelo Cristo. Os iniciados conheciam os segredos das forças fluídicas e magnéticas. Este domínio, pouco familiar aos sábios dos nossos dias, a quem se afiguram inexplicáveis os fenômenos do sonambulismo e da sugestão, no meio dos quais se debatem impotentes em conciliá-los com teorias pré-concebidas, esse domínio a ciência oriental dos santuários havia explorado e estava possuidora de todas as suas chaves. Nele encontrava meios de ação incompreensíveis para o vulgo, mas facilmente explicáveis pelos fenômenos do espiritismo. Em suas experiências fisiológicas, a ciência contemporânea chegou ao pórtico desse mundo oculto, conhecido dos antigos e regido por leis exatas. Ainda bem perto está o dia em que a força dos acontecimentos e o exemplo dos audaciosos constrangê-la-ão a tal. Reconhecerá, então, que nada há aí de sobrenatural, mas, ao contrário, uma face ignorada da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que enche o infinito. Vou parar aqui de novo. Então, o que Leon Denis parece que ele está trazendo aqui para a gente, né? Primeiro ele vai falar da ciência, né? Que foi o que a gente estava comentando aqui antes, né? A própria ciência, ela não tinha recursos antes, né? Não tinha esses equipamentos modernos que nós temos aqui. Mas eles conseguiam, através dessa relação, dessa conexão maior com as forças da natureza, também se aproximar muito das forças criadoras. Então, tinha uma conexão muito grande. Quando a ciência ela foi se automatizando, né? Ela foi buscando esse... mesmo no período aí desse positivismo, né? Que a gente trata, às vezes, o campo da ciência, né? Que a gente precisa fazer esses estudos, e eles são importantes, a gente não está falando que eles não são.
o homem se distancia da natureza um pouco, e ele se distancia também dessa conexão com o divino. Então, é como se gerasse uma cisão, né? Então, o que é da ciência não se mistura com o que é do espiritual. Então, quando dá essa cisão, aí desanda tudo, né? E aí, Leon Denis vem falando aqui, né? Olha, tinha os iniciados, que aí eles iam estudar junto a ciência e a filosofia e a espiritualidade. E é bacana quando ele faz isso, né? Ele faz esse, olha, quando a gente vai falar, né? Os iniciados conheciam os segredos das forças fluídicas e magnéticas. Ou seja, estudava ciência e espiritualidade junto, né? Aí ele vai falando mais para frente, né? Haverá um tempo, e esse tempo já chegou, né? Porque ele está falando aqui já do espiritismo, em que essas forças não vão ser mais só para iniciados, mas vai tirar esse véu do sobrenatural, de que tem que ter um conhecimento específico, né? Então, ele vai caminhando no sentido de ampliar a nossa visão em relação a isso, né? Então, acho que é bacana quando ele vai fazendo esse percurso também, né? Perfeito, perfeito. E a gente vê que tudo vem no seu tempo, né? É gradativo, quer dizer, tem um significado? Não, tem um objetivo, né? Isso tudo, que Deus permite isso tudo aí. A gente fala também dessa questão dos iniciados, né? Que na hora que eles chegam numa certa evolução, até vamos dizer cultural, ele começa a poder saber de certas coisas, certos mistérios, né? E a gente, no início ali, eu queria dar um comentário que era tudo tão sombrio, né? Que ele fala nas catatumbas, ele fala nas cavernas, eles falam, né? Naquelas coisas do Oriente ali, realmente era muito sombrio. Até as igrejas, né? As igrejas católicas. É uma coisa mais sombria, né? Vale mais? Uhum. Eu não sei, né? Talvez seja por essa própria questão mesmo de trazer esse misterioso, né? Então tem que ser num lugar mais, né, fechado, né? Para dar essa conotação de mistério, né? Muita coisa também, essa questão da perseguição contribuiu para esses mistérios também, né? A caça às bruxas, esses magos, eles eram vistos como bruxos, né? Faziam poções. Então, eles se escondiam realmente, às vezes viviam isolados. Então, tudo foi fazendo Os para que próprios isso ficasse. cristãos primitivos, né? Quando a gente vai lendo aqueles, entre aspas, romances, né, do Emmanuel, que não é romance nesse sentido figurativo, né, mas são históricos, né, os romances históricos de Emmanuel, a gente vê que os cristãos primitivos, eles tinham que se encontrar nesse tipo de lugar, né? Lugares escondidos, né? Bem reservados, né? Porque senão eles eram perseguidos também, né? Mais à frente eu vou trazer, eu acho que eu vou esperar esse capítulo chegar mais no final, porque aqui ele ainda vai falar um pouquinho mais das religiões, né? Mas eu vou trazer um pouco dessa história das religiões contada pelo próprio Emmanuel, né? Que ela é muito bacana, né? Para a gente entender, né? Como é que cada grupo foi se estabelecendo, e isso é importante também, para a gente entender onde que cada grupo caiu, né? Onde que cada grupo se perdeu, qual que é a chaga de cada um desses grupos, né? E depois ele vai falar, né, nos próximos capítulos sobre a Índia, sobre a Grécia. Então, na hora que a gente terminar esse capítulo aqui, que não vai ser hoje, né, que eu estou olhando aqui, ainda tem bastante coisa, mas na semana que vem eu vou trazer esse resumo, que eu acho ele bem importante para a gente falar aqui também.
E tem também, Rosimar, a questão da interferência do homem, a questão da não unificação da religião, né? Porque todo mundo acredita no mesmo Deus, aquela coisa tem aquelas que têm o próprio Deus lá, mas e hoje a gente tenta a unificação do movimento espírita, né? Porque já diverge dentro da própria religião. Interessante isso também, né? Por que deu tanta religião? Por que tem tantas religiões assim? Né? Que se a religião significa é uma coisa só, por que separou tanto e tem essa divergência que tem? Um Deus é melhor do que o outro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? É complicado, complexo. Uhum. Vou ler mais um pouquinho aqui, então. Não, esse aqui eu já li. Se do domínio dos fatos passarmos ao dos princípios, teremos de esboçar desde logo as grandes linhas da doutrina secreta. Ao ver desta, a vida não é mais que a evolução, no tempo e no espaço do espírito, única realidade permanente. A matéria é sua expressão inferior, sua forma variável. O ser por excelência, fonte de todos os seres, é Deus, simultaneamente triplo e uno, essência, substância e vida, em que se resume todo o universo. Daí o deísmo trinitário que da Índia e do Egito passou desfigurando-se para a doutrina cristã. Esta, dos três elementos do ser, fez as pessoas. A alma humana, parcela da grande alma, é imortal, progride e sobe para o seu autor através das existências numerosas, alternativamente terrestres e espirituais, por um aperfeiçoamento contínuo. Em suas encarnações, constitui ela o homem, cuja natureza ternária, o corpo, o perispírito e a alma, centros correspondentes da sensação, sentimento e conhecimento, torna-se um microcosmo ou pequeno mundo, imagem reduzida do macrocosmo ou grande todo. Eis porque podemos encontrar Deus no mais profundo do nosso ser, interrogando a nós mesmos na solidão, estudando e desenvolvendo as nossas faculdades latentes, a nossa razão e consciência. Tem duas faces a vida universal: a involução ou descida do espírito à matéria para a criação individual e a evolução ou ascensão gradual na cadeia das existências para a unidade divina. Prendia-se a esta filosofia um feixe inteiro da ciência, a ciência dos números ou matemáticas sagradas, a teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física. Nelas, os métodos indutivo e experimental combinavam-se e serviam-se reciprocamente de verificação, formando assim um todo imponente, um edifício de proporções harmônicas. Este ensino abria ao pensamento perspectivas suscetíveis de causarem vertigem aos espíritos mal preparados, e por isso era somente reservado aos fortes. Se por verem o infinito as almas débeis ficam perturbadas e desvairadas, as valentes fortificam-se e medram. É no conhecimento das leis superiores que estas vão beber a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na desgraça. Tal conhecimento produz benevolência para com os fracos, para com todos esses que se agitam ainda nos círculos inferiores das existências, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Honrava Brahma, na Índia, Osíris, em Mênfis, Júpiter, em Olímpia, como pálidas imagens da potência suprema.
diretora das almas e dos mundos. É assim que a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças e a nenhuma maldiz. Eu vou ter que parar aqui, porque a gente já vai ter que encerrar, né? Que já está acabando o nosso tempo. Mas é bacana quando ele traz isso, né? Para a gente pensar assim, olha, quando ele traz Jesus como um iniciado também, né? Ele traz aqui, a gente estranha, né? Jesus é o governador do planeta Terra, né? Como assim, né? Porque Jesus tem o conhecimento pleno de como manipular os fluidos, ele sabe já fazer isso, né? E ele tem essas características aqui que ele está dizendo, olha, tanto que ele não veio e criou nenhuma religião. O cristianismo foi um nome, uma denominação dada depois pelos cristãos, né? Que se intitulavam cristãos, por quê? Porque eles consideravam Jesus esse Cristo, né? Esse espírito superior. Então, essa é uma denominação nossa. Então, Jesus respeitava, ele não falava assim, eu vou te curar, qual que é a sua crença? Você acredita em quê para eu poder te curar? Ele nem queria saber se a pessoa tinha uma crença, se não tinha, se era religioso, se não era, né? Então, os grandes, vamos dizer assim, os grandes iniciados, eles têm essa característica, né? Ou seja, vamos colocar numa linguagem mais nossa, mais acessível, né? Aqueles que se propõem a fazer o bem e seguir os ensinamentos do Cristo, eles não se preocupam com essas denominações. Eles estão para além disso, né? Então, essas brigas que a gente vê em nome da religião, elas são do homem, elas são estritamente da matéria. Não tem nada a ver com o espiritual isso, né? Então, eu acho que é uma coisa bacana. E uma coisa que ele traz aqui, né, quando ele vai falar assim, olha, vai falar nesse parágrafo que eu li aqui, né, ó, se do domínio dos fatos passarmos ao dos princípios, teremos de esboçar desde logo as grandes linhas da doutrina secreta, né? Então, ele vai falar assim, que a gente saiu, né, saiu de um lugar e vai voltar para esse mesmo lugar, né? Quando o Leon Denis está trazendo isso daqui, né, vou ler o trecho que eu acho melhor aqui, né? Tem duas faces à vida universal: a involução, ou descida do espírito à matéria para a criação individual, e a evolução, ou ascensão gradual na cadeia das existências para a unidade divina. Leon Denis está falando aqui da gênese humana, né? E espiritual. Ou seja, quando a gente vai ler o livro Gênesis, que é do Antigo Testamento, a gente vai ver lá o Jardim das Delícias, né? Aquela coisa toda, Adão, Eva, os primeiros. Aquilo ali é o início de tudo. É quando a gente vem, a gente sai do todo universal e vem para cá, para viver a nossa experiência evolutiva. Para a gente ir para onde? Para voltar para esse todo universal. Olha que caminho maravilhoso que a gente faz. E aí a gente sai simples e ignorante, entra nesse percurso evolutivo e a gente volta iluminado para o todo universal, para essa essência divina, né? Então, é até poético isso, é bonito da gente falar, mas essa é a gênese, né? Da evolução do homem. Então, nós somos criados simples e ignorantes, nascidos desse todo universal, atravessamos esse percurso existencial e retornamos a esse Criador. Agora, não mais simples e ignorantes, mas conscientes e construídos por nós mesmos. Então, não é Deus que fez o percurso por nós e foi jogando dados ali, né? Quem vai ter sorte de viver assim, assado, quem vai ter isso, quem vai ter aquilo. Não, nós fomos construindo o percurso. Essa é a beleza
da evolução, né? E a gente vai voltar para esse mesmo Deus, só que transformados, né? Essa mesma frase que você leu aí, esse trecho aí, mostra para a gente que a gente tem que descobrir as nossas potências, né, que estão latentes dentro da gente, para a gente poder retornar a essa vida universal, né, que a gente saiu de lá igual, como você bem falou aí, simples e ignorante, e vamos chegar num patamar que a gente vai poder voltar para lá. Mas como fala, fazendo parte realmente da divindade, né? Tendo o conhecimento, que a gente vem para aprender, né? Então está convidando, ó, vamos estudar, vamos ver, vem, participa, aprende, descobre as suas potências que estão latentes, que a gente às vezes vai descobrindo na nossa caminhada evolutiva, né? E volta para lá. Interessante. Então é isso, acho que a gente poderia ficar aqui hoje e semana que vem a gente termina o capítulo, né? Não falta muita coisa para a gente terminar, mas a gente faz o estudo com mais calma também, né? Tá vendo, assim, alguns capítulos, né? Leon Denis vai fazendo um desenho para a gente, né? E aí a gente acompanhando esse desenho, nos outros a gente vai adentrar na doutrina, né? O que a doutrina traz junto com isso, né? Uhum. Então é bacana. Esse Leon Denis não é fácil, ele não é, não é. não é fácil, mas no sentido assim de que ele é esplendoroso, né? Que Para mim ele seria olha só, hein? Ele seria o substituto se o Kardec falhasse. Quem falou que o Kardec ia falhar? Aí eu vim descobrir o Leon Denis agora. A partir do momento que a gente fundou o Centro Espírita, nós começamos a estudar. Aí eu descobri quem era realmente Leon Denis. Essa coisa que esse espírito que deixou tanta coisa para a gente aqui, né? Tanto conhecimento, ele tem didática, né? Qualquer um entende o que ele está falando. Ele é simples, né? Muito bom. Então podemos encerrar, Rosimar? podemos, vamos Quer só dar algum deixar, recado? vamos deixar aqui o convite, né? Quem quiser participar com a gente ao vivo, a gente sempre deixa aí o convite, né? A sala está aberta. É sempre bom a gente estudar junto, né? Aqui não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, mas às vezes uma reflexão que a gente faz junto, a gente aprende muito também, né? Mais às vezes do que sozinhos. E para quem quiser participar do culto do Evangelho no Lar com a gente também, às vezes está fazendo culto sozinho e quer uma companhia, né? Sozinho nós nunca estamos, né? Porque nós estamos sempre cercados de espíritos junto conosco, espíritos do bem, né? Quando estamos orando. Mas, se quiser uma companhia física, né? Aqui encarnada, nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar todo sábado às 7h30 da manhã. É só acessar o nosso Instagram. Eu vou colocar aqui o endereço. Deixa eu ver se é esse aqui que tem. Esse aí tem o endereço, né? Aparece no final. É o @ com as iniciais da nossa Casa Espírita. Acesse o Instagram, entra na bio e lá tem a sala de participar do culto do Evangelho no Lar. Se tiver dúvida, tem um telefone de WhatsApp, pode entrar em contato com a gente, que a gente responde qualquer mensagem que nos enviar. Então, assim, fica aí o convite, né? Todo sábado, 7h30 da manhã, até no máximo 8 horas, a gente tem um culto do Evangelho no Lar. E todo domingo, depois da palestra, a gente tem um passe virtual também.
Se você estiver precisando conhecer alguém, alguém que esteja precisando do passe, é só seguir a gente no canal do YouTube, que durante a palestra a gente divulga o link da sala de passe também. E serão todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos para estarem aqui conosco. Perfeito. Então, um abraço a todos que irão assistir esse vídeo aí no YouTube, esse estudo. E vamos orar, né, Rosimar? Isso. Vamos sempre agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa existência, pelo nosso dia. Agradecer aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré e aos mentores deste grupo de estudo. Não esquecendo de agradecer também a Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. Essas obras maravilhosas. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste encontro, também os lares daqueles que irão assistir a este estudo no canal do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, no YouTube. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.